Bom, pessoal, boa noite. Começando aí mais uma noite do nosso ciclo de palestras, GAP Convida 2023. Mais uma vez, dar as boas-vindas a todos vocês presentes, né? Para quem está vindo pela primeira vez, isso é um ciclo de palestras que nós estamos realizando desde o dia 29 de agosto, vamos até o dia 5 de dezembro, recebendo aí grandes personalidades do mundo da conservação da natureza. Hoje a nossa 8ª noite. Já tivemos boas palestras, excelentes palestras, todas elas estão disponíveis na página do YouTube da ONG Grupo Brasil Verde. Quem quiser assistir, as palestras estão disponíveis lá. Lembrando que, para quem assistir e registrar frequência em pelo menos 7 palestras, nós vamos emitir um certificado de participação no ciclo, né? No ciclo de palestras GAP Convida 2023. Para cada palestra tem um link específico. Durante a palestra, o pessoal de apoio vai divulgar aqui no chat o link para você registrar a frequência da palestra de hoje. E nas anteriores você pode também registrar até o dia 15 de dezembro a presença nas palestras anteriores também. Esta também ficará à disposição também no YouTube a partir da semana que vem. E hoje, com muita felicidade... bom, só para mais um aviso, né? Vocês devem ter reparado aí que as câmeras e os microfones estão bloqueados por questão de segurança, mas quem quiser, ao final da palestra, fazer alguma pergunta e participar conosco, basta levantar a mão, que eu libero o acesso e a gente pode participar do debate e fazer perguntas, né? Ou então mandar aqui pelo chat. Então, hoje, com muita felicidade, recebendo uma amiga, né, já de alguns anos, uma batalhadora aí pelas áreas protegidas, sobretudo as áreas protegidas particulares, né, a amiga Maria Cristina Vaillant Vieira, que tem um histórico muito forte aí de luta pelas áreas privadas. Maria Cristina é geógrafa, com mestrado em Geociência, doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente colabora na diretoria ou conselho de 3 organizações não governamentais ambientalistas, né? A Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a Associação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural de Minas Gerais e o Instituto Sul Mineiro de Estudos e Conservação da Natureza. E ela também faz parte da Comissão Internacional de Áreas Protegidas da União Internacional para a Conservação da Natureza, sendo, inclusive, ponto focal da comissão no Brasil. Maria Cristina, muito obrigado pela gentileza e atenção conosco, de aceitar o convite, e vai falar para a gente sobre o papel relevante das áreas protegidas particulares, sobretudo as RPPNs, da conservação da natureza brasileira. Cristina, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado pela sua gentileza em estar conosco essa noite. Eu queria inicialmente agradecer esse convite do professor Magela, né, e do grupo do GAP para poder fazer essa apresentação. O tema que vou estar tratando é um tema que eu tenho já trabalhado com ele desde o ano 2000, quando foi criada a Associação de RPPNs e outras reservas privadas de Minas Gerais. Então, são 23 anos de dedicação a esse tema. A RPPN é uma reserva particular do patrimônio natural, né? Elas estão distribuídas em todos os estados e biomas brasileiros e são criadas em caráter perpétuo, né? Com registro no compromisso na matrícula de imóvel, né? Elas são consideradas atualmente no mundo como um dos principais movimentos de conservação em terras privadas, né? Elas são, assim, um projeto bastante exitoso, que é como ela é considerada no mundo. Aqui nós temos uma foto da RPPN Santuário do Caraças, de Minas Gerais,
que é uma das RPPNs estrelas, né, na conservação da natureza de Minas Gerais com os mais variados ecossistemas e biomas. Deixa eu só ajustar aqui. No Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nós temos várias categorias, né, de proteção integral e uso sustentável. Em função de uma anomalia jurídica, né, a RPPN ela foi considerada como de uso sustentável, mas, na verdade, ela é de proteção integral pelas características, né, desta categoria e pelas atividades que são permitidas na RPPN. E alguns estados já reconheceram as RPPNs como de proteção integral. Ed, leva isso aqui, eu não consigo desligar, está atrapalhando. Nas RPPNs são permitidas atividades, então, que é educação ambiental, turismo e pesquisa científica, são as 3 atividades que são permitidas nas RPPNs. Elas também desempenham importantes serviços ambientais em termos de conservação de bacias hídricas, conservação de solos, os mais variados serviços ambientais, né? E, inclusive, o fato dela ser reconhecida como de proteção integral, isso vai permitir que ela possa receber fundos, né, recursos, né, de compensação ambiental, o que não é possível ela sendo de uso sustentável, né? Essa é uma foto da cachoeira da RPPN Fazenda Lagoa, que é onde está a sede da Associação de RPPNs e outras reservas privadas de Minas Gerais, da ARPENG, né? Elas têm um potencial muito grande, né, em termos de conservação de natureza, não é preciso, o Estado não precisa indenizar o proprietário, né, é o próprio proprietário que cumpre uma função socioambiental de reconhecer de forma voluntária, né, esta área como protegida. Então, ela tem toda essa facilidade, né? E aqui nós temos uma foto de uma ave que já foi observada em várias RPPNs, que é o surucuá, que é uma das aves mais lindas da Mata Atlântica brasileira. A Confederação Nacional das RPPNs, ela foi criada mais ou menos nessa época do ano 2000 também, né? E eu venho participando desde então de várias diretorias e sempre colaborando com a Confederação, né? Em outras épocas haviam várias associações ativas, né, mas por uma série de razões, várias associações foram desativadas, algumas continuaram se mantendo leais à Confederação, outras estão atuando mais de forma autônoma, mas a Confederação continua com uma atuação bastante intensa em uma série de programas federais e sempre colaborando com as associações estaduais. A Confederação uma ONG, né, uma organização não governamental, mas que, na verdade, ela reúne várias associações de vários estados, ela tem pontos focais, né, articuladores estaduais, e tem as associações que participam dela. Ela é da maior importância que ela continue com o seu trabalho, né? Um dos trabalhos importantes agora é em prol da aprovação do projeto de lei das RPPNs. Né? E a Confederação tem um site, né, um site que está sempre divulgando as questões atuais, né, das RPPNs e os programas e projetos da Confederação, e nesse site vocês podem ver dia a dia, essa é a imagem de hoje que eu captei do painel de indicadores da Confederação. Então, nós temos atualmente 1.852 RPPNs no Brasil, totalizando mais de 800 mil hectares, né, preservados. E vocês continuando nesse painel, que vocês podem entrar no site da Confederação, é só botar painel de indicadores, CNRPPN, que já te manda automaticamente para o painel. E para o site também. Aí vocês veem por região, veem por biomas, quais são as RPPNs, quantas RPPNs existem. E esse painel, ele é uma fonte, assim, prioritária, fundamental para o conhecimento das RPPNs brasileiras. Esse é um outro programa da Confederação que vem ocorrendo desde 2022, né, naquele clima da pandemia, dos encontros virtuais, né, nós começamos
fizemos essa parceria com o Observatório da Justiça e Conservação, que é um programa maravilhoso, que não trata só de RPPNs, os mais variados temas na área de meio ambiente, né? Esse foi o programa que teve sobre a RPPN Fazenda Lagoa, mas já foram contempladas as mais variadas RPPNs, estamos precisando, se vocês souberem de alguma RPPN que ainda não foi apresentada, por favor, entrem em contato conosco, para poderem se oferecer, que nós estamos sempre precisando toda semana, na terça-feira, né? Hoje até eu não tive condições de assistir, né? É 18h30 que acontece esse programa, toda terça-feira. É uma entrevista de meia hora que é feita, e no YouTube, e as pessoas podem interagir através do chat da conversa, né? A associação ela foi criada em 2000, né? Ela é formada, então, não somente por proprietários e gestores, mas também vários profissionais que atuam com RPPNs, né? E ela participa de colegiados, de programas, né? E assim, dos trunfos da Arpeng é que ela foi aceita como membro da maior organização do mundo de conservação da natureza, que é a IUCN, é o maior colegiado que existe no mundo. E a Arpeng, ela foi aceita, e nós temos participado, né? Inclusive teve no Congresso Internacional, que teve na França em 2021, eu não pude participar porque eu tinha feito Coronavac, e o governo francês não aceitava. Mas a Mônica Fonseca, que é da Fundação SOS Mata Atlântica, e a nossa conselheira, Mônica, foi a Marcele e participou do congresso representando a Arpeng, né? Uma pequena ONG de Minas Gerais, mas que é membro desse importante colegiado, do principal colegiado internacional. Então, a IUCN, ela tem várias comissões, né? Então, no caso, as RPPNs, elas estão mais ligadas à Comissão Mundial de Áreas Protegidas, né? E nesse sentido que eu também recebi o convite para participar como profissional, né? A comissão ela é formada de especialistas e profissionais que atuam naquele tema da comissão. Tem comissão de sobrevivência de espécies, agora, recentemente, criou-se uma comissão do clima também, né? Nós temos 95 membros no Brasil, e nós temos um grupo que está sempre se reunindo, da CEMAP, há pouco tempo tivemos uma reunião, né, para poder falar sobre temas importantes na questão das áreas protegidas brasileiras, né. Então, essa é um espaço importante, vocês têm aí, para quem se interessar, tem o portal da IUCN, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa questão da Comissão Mundial de Áreas Protegidas. Né? Agora eu vou fazer uma pequena exposição, né, de fotos de algumas das tantas RPPNs que temos no Brasil. Essa é uma RPPN que é realmente fascinante, foi a primeira vez na vida que eu vi um pau-brasil em regeneração natural, nunca tinha visto, né? Nós fizemos uma reunião nessa RPPN, na sede dela, de representantes de associações de reservas privadas da América Latina, e o pessoal depois foi fazer a excursão lá no alto daquele Jequitibá, onde tem a escada, né, que vocês estão vendo, mas eu não gosto muito de alturas, eu fiquei mais embaixo fotografando, né, os outros subiram. Essa é uma RPPN realmente muito charmosa da Mata Atlântica. Está indo tudo bem, Margela? Alô? Tudo certo, estamos aqui. Que está dando certinho. No Bioma Caatinga, eu também tive a grande honra de conhecer essa RPPN fabulosa, que é a Serra das Almas, né, que é no alto da Serra das Almas. Nós chegamos de uma forma assim, charmosíssima, naqueles caminhões de... Como que chama? É o caminhão que você vai sentado nos bancos de madeira, eu esqueci o nome desses caminhões. Eram vários presidentes e diretores de associações de reservas privadas do Bioma Caatinga. A gente estava indo para uma reunião da Aliança da Caatinga, né? Pau de Arara. Eles se chamam Pau de Arara, esses caminhões. Durante a nossa chegada. E é uma RPPN belíssima, né? É um festival de bioma da Caatinga, é realmente uma RPPN da Johnson, uma RPPN corporativa, né? Essa é outra RPPN que é extraordinária, mais ou menos 3.000 hectares de cerrado, né?
na região de Presidente Oligário. Eu tive a grande honra de conhecer também a SRPPN quando a nossa colega, né, que é da diretoria da Confederação e da ARPENG, né, a Cristina Pernambuco, quando a família dela, eles eram proprietários e fomos lá conhecer. E pela primeira vez na vida eu abri a janela de um quarto onde eu estava hospedada e vi a arara voando. Nunca tinha acontecido isso na minha vida, foi assim muito emocionante, abrir uma janela e ver uma arara voando. Essa RPPN realmente é magnífica. Foi a primeira RPPN reconhecida no estado de Minas Gerais. Ela tem um papel muito importante. Essa é uma RPPN pequena, perto de Manaus, e charmosíssima, que temos o nosso amigo que nos convidou para ir participar de um encontro lá de RPPNs na reserva dele, né? E eles são muito ativos na rede das RPPNs da região de Manaus, né? É um pessoal muito ativo, eles têm um grupo, né? Eu divulguei para eles essa palestra também, e é um exemplar de Mata Atlântica, assim, precioso. E o nome é muito especial, né? RPPN Bons Amigos, que são 2 amigos que estão empenhados. E eles fazem vários cursos lá de morcegos, né? Porque o Marcos, ele é especialista em morcegos, né? Então, eles estão sempre fazendo os cursos para as pessoas não ficarem com essa ojeriza que normalmente tem contra os morcegos. Essas 2 maravilhas da natureza eu não tive a chance de conhecer, não. Mas eu, se não me engano, acho que foi o Laércio, que era da Associação do Mato Grosso do Sul, que me encaminhou essas fotos para poder utilizar nas palestras, né? São 2 RPPNs do bioma Pantanal que, quem sabe, um dia eu vou ter o privilégio de conhecer. Essa da Fazenda de Palmas também não conhecia, essa foto deve ter sido enviada pela Ana Juliano, que é a nossa colega lá da Associação de RPPNs do Rio Grande do Sul, né? É um bioma que não é tão grande quanto os outros biomas brasileiros, mas que tem uma grande importância em termos de conservação por espécies que existem somente nele, né? Esses slides agora são slides que nós preparamos para uma palestra que foi para o Avistar. Avistar é o maior festival internacional de aves que acontece no Brasil, né? Geralmente é realizado em São Paulo, mas existe também no Rio, já foi realizado um Avistar Carioca, né? Então, nós preparamos alguns slides mostrando a importância das RPPs para a conservação da avifauna, né? Especialmente a avifauna ameaçada. Esse é um exemplar de arpia, eu nunca tive a honra de poder ver na natureza a arpia, né? Que é essa águia ameaçadíssima de extinção. Na RPPN Sesc Pantanal, que é uma das mais importantes RPPNs do Brasil, com 30 mil hectares. É uma RPPN, assim, da maior importância. Esse é RPPN Gavião de Penacho, mas, no caso, quem está aparecendo são as araras azuis também vulneráveis de extinção. E aqui na Fazenda Lagoa, que é lá da nossa família, né, em Minas Gerais, algumas aves identificadas por um grande ornitólogo, Fernando Pacheco, né? No caso, o pavô foi pelo Helmut Sick, que era um ornitólogo famoso, que está no céu dos ornitólogos, né, hoje, e eles, os 2 que identificaram essas 2 espécies ameaçadas de extinção nessa RPPN. As RPPNs são importantíssimas para a questão da conservação de biodiversidade, né? Na RPPN Serra do Caraça, foram identificadas 237 pteridófitas, né? Que são um tipo de samambaias, né? Fanerógamas, mais de 1.400 espécies, né? De orquídeas, 202, é uma RPPN assim, de uma riqueza extraordinária, tem inclusive espécies endêmicas, né? Eu tive assim, a grande satisfação de participar do plano de manejo da RPPN Serra do Caraça, fui a relatora do plano, e foi assim, uma experiência fantástica. As oficinas reuniram pesquisadores, espeleólogos, é uma RPPN que eu recomendo a todos de conhecerem, essa RPPN é imperdível, vocês não vão se esquecer de conhecer o Caraça. Eu sou fã da RPPN. E tínhamos um grande defensor dessa RPPN, grande conhecedor, que era o padre Lauro, que também já partiu, mas deve estar lá no céu, né, observando o trabalho que a gente continua pelas RPPNs que ele tanto amava. As RPPNs também são importantes para a conservação de flora em ameaçada extinção, como o jequitibá rosa,
né, que está no livro vermelho das espécies ameaçadas, aqui no caso na RPPN Jequitibá, em Minas, e o Samambaia-Açu, né, na RPPN Córrego da Onça, que foi uma RPPN criada com o apoio da Aliança da Mata Atlântica, né, que é a Fundação SOS, Conservação Internacional e Nature Conservancy. Nos editais da Aliança Mata Atlântica, ela foi criada no projeto da ARPENG, né, e a gente, inclusive, mantém contato com o proprietário até hoje. E também para espécies novas, as RPPNs são da maior importância, né? Várias espécies novas foram descobertas em RPPNs. Aqui temos um exemplo de uma figueira, que é uma árvore que não era conhecida da ciência, que foi identificada no sul de Minas, na Fazenda Lagoa, né? Por um grande especialista, cara alta, que também já está no céu dos botânicos, e foi descrita nessa fazenda, né? Então, para mostrar como são importantes essas áreas protegidas particulares, né? Publicações, as mais variadas publicações já foram realizadas, aqui eu cito algumas poucas, né? Esse foi os anais do primeiro seminário, né? Foram realizados, um CD realizado pela Fundação Biodiversitas, depois nós lançamos também 2 cadernos pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, sobre RPPNs, e tem várias outras publicações que foram feitas, né, mais adiante vou falar da mais recente. E aqui nós temos também um evento importante, que é o Dia Nacional da RPPN, que todo ano nós comemoramos, né, o 31 de janeiro. E geralmente a gente faz um café virtual e as pessoas ficam batendo papo e falando das suas RPPNs, é bem divertido, né? Então, todo dia 31 de janeiro a gente comemora esse dia. E esse livro foi assim um dos projetos mais importantes que nós realizamos durante a pandemia, em inúmeras reuniões virtuais, toda uma comissão organizadora. Houve o lançamento da versão virtual, que ela está disponível no site da Confederação, vocês podem baixar. O lançamento foi no Dia Nacional das RPPNs em 2023, né, no começo do ano, e nós continuamos nos reunindo para poder tentar rever como que estão os textos, né? São vários proprietários que mandaram textos, mandaram mapas, mandaram fotos, e tentar conseguir uma versão impressa, né? Quem sabe um dia conseguir, né, imprimir esse livro, que é a obra mais importante que nós temos no Brasil sobre as RPPNs, né? Então, espero que eu tenha me mantido no tempo, né? Eu queria agradecer, né, mais uma vez o convite. A palestra foi elaborada não só por mim, mas também com o grande apoio da Andressa, que trabalha comigo, que é uma bióloga botânica do Jardim Botânico do Rio, e várias outras pessoas que enviaram slides. Então, essas não houve como citar todo mundo, mas várias pessoas têm me enviado slides de suas RPPNs para poder montar as palestras. E agradecer a um amigo especial de Brasília, que quando eu estava lá para a reunião do Comitê Brasileiro da IUCN, representando a ARPENG, né, o Rosimbo me cedeu o notebook dele para poder iniciar a elaboração da palestra e fazer com tempo antecipado, né. Agradeço, então, e espero que tenham gostado. Obrigado, Eu Cristina. vou fechar o compartilhamento aqui, né? E a gente pode conversar. Pessoal, estou à disposição aqui para perguntas. O pessoal pode levantar a mão ou mandar aqui pelo chat, mas eu vou começar, enquanto o pessoal se organiza aqui. Eu, tem uma questão, vou aproveitar a sua experiência, não só como militante, mas também como, né, os seus contatos, suas conversas, sua vivência. Uma questão que sempre me perguntam, né, nas minhas aulas, as palestras, os bate-papos também. As pessoas sempre têm muita curiosidade de entender o que motiva alguém a criar uma RPN, né? Já que é, de fato, uma doação do proprietário para a, a sociedade, né? De alguma forma, as pessoas estão abrindo mão da sua terra, né? Da sua propriedade, por um bem comum, que é a conservação da natureza e
para a sociedade como um todo. Então, a minha primeira pergunta é esse sentimento, né? O que que leva, na sua opinião, uma pessoa a, a criar uma RPPN? Deixe-me ver. Olha, nós temos os mais variados motivos, né, para a criação das RPPNs, né? O primeiro motivo que eu citaria seria um desejo daquele proprietário, né, talvez até inspirado por um gestor ou por um pesquisador, de preservar aquela área, proprietário, ou grupo de proprietários, né, ou até a instituição, de preservar aquela área para todo sempre, né, que é a forma mais efetiva de preservar uma área particular é como a RPPN. Essa seria uma primeira razão. Uma segunda seria quando surge um patrocínio para ajudar a criar, né, como foram os editais da Aliança da Mata Atlântica, editais da Aliança da Caatinga, ou então até acho que existem até outras formas também de patrocínio, não sei se o Fundo do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio Ambiente chegou a apoiar alguma criação de RPPNs, ou talvez sim, né, Fundação Boticário, porque a criação de uma RPPN ela comporta um certo gasto, né? Sobretudo com mapeamento, né? Com um serviço topográfico, e que isso, especialmente para pequenos proprietários, é uma coisa difícil, né? Ela não é um custo de um certo valor. Então, havendo patrocínio, isso estimula. Na região ali da Mantiqueira, que é os corredores da Mata Atlântica, houve um aumento muito grande de criação de RPPNs graças ao edital da Mata Atlântica, né? Aos editais, foram vários editais, né, patrocinados pelas 3 ONGs, né? Então, essa seria uma outra razão também. E uma terceira, poderiam até ver mais razões, estou citando 3, né? As empresas corporativas, elas têm criado RPPNs com compensação ambiental, né? Uma coisa assim que não é bem desejo espontâneo do proprietário, né? Mas por uma forçação de barra dos órgãos ambientais, elas acabam criando por compensação ambiental. Inclusive, já teve caso em congressos nossos de representantes de RPPs corporativas serem criticados por causa disso, né? Que não é uma criação de livre e espontânea vontade. Eu, na verdade, acho que é melhor que seja criado de compensação ambiental que não criado, né? E essas empresas, algumas conseguem até implantar centros de educação ambiental, projetos interessantes, né? Então, é importante que elas criem, né? Para a imagem delas, né? É importante para a conservação da natureza daquelas regiões, né? Não que elas criem de espontânea vontade. A gente poderia até identificar outras, né? Mas, em princípio, eu citaria essas, né? O Pedro, bom, várias pessoas estão te cumprimentando aqui, dando os parabéns, né, pelo trabalho. E o Pedro pergunta se a visitação às RPPNs com o intuito de observação de natureza, fauna e flora, se existe algum protocolo comum para todas, para essa visitação. Olha, a visitação, ela tem que, ela depende do desejo do proprietário, sabe? O proprietário não é obrigado a aceitar a visitação. Ele pode, na RPPN dele, querer exclusivamente preservar a área, ou então ele pode aceitar somente a pesquisa científica. Eu cito um exemplo que é da RPPN do Ney Mato Grosso, no estado do Rio. Nós tivemos uma reunião com ele, porque ele participou de um projeto nosso, de plano de manejo da RPPN dele, que era do programa PDA Mata Atlântica, e ele deixou muito claro que ele não queria ter visitantes, ainda mais que ele é uma pessoa assim, muito visada, muito famoso, né? Ele não queria pessoas lá incomodando a mãe dele, idosa, que morava lá, mas ele aceitava com muita boa vontade pesquisadores. Ele aceitava realmente, ele até incentivava a visita de pesquisadores na RPPN dele. Então, esse era um desejo dele, né? Já, por exemplo, a RPPN Fazenda Lagoa Nossa, nós temos todos os tipos, né? Educação ambiental, pesquisa científica, ecoturismo, se tiver interesse. A RPPN do Caraça, eu suponho que uma parte da renda deles, para até ajudar a manter a RPPN, vem do ecoturismo no Caraça. Na verdade, o Caraça tem até turismo religioso, cultural, tem várias modalidades de turismo, mas isso depende do interesse do proprietário, né? O professor Saraiva
pergunta, aí se referindo às empresas que criam as RPPNs, eu imagino no caso das compensações, né? Se as Hum. empresas podem vender ou compensar créditos de carbono das suas RPPNs, e o que acontece se a empresa falir, né, com as RPPNs? Eu ainda não conheço nenhum caso de RPPNs que vão falir, que tenham falido e que tivessem RPPN. Eu não sei, eu teria que averiguar isso com calma, talvez com os nossos colegas lá, especialistas, que são os nossos conselheiros, que são do programa de RPPN de Minas ou do CMBio, teria que ver com eles, né? Agora, para crédito de carbono, a gente tem acompanhado essa questão, a gente tem até tido reuniões virtuais sobre isso, da confederação, e a coisa ainda está assim, sendo articulada e legalizada, e parece que tem que ser áreas muito grandes, né? Tem que ser áreas muito grandes para poder compensar crédito de carbono. Agora, eu vi até uma questão aqui que apareceu, tem um exemplo interessante, por exemplo, se Mato Grosso tivesse herdeiros. Tem outro caso, que a gente tem vários famosos, né, que tem RPPNs, né? Tem a Miriam Leitão, jornalista, que tem RPPN em Minas, em Santos Dumont, talvez um dos mais famosos seja o Sebastião Salgado, com RPPN em Aimorés, em Minas, né? Foi um caso raro de RPPN, que eles conseguiram criar numa área uma fazenda que era pastagem, que eles construíram realizaram uma mata, criaram uma mata. A RPPN, quando foi criada, a mata acho que ainda não estava toda restaurada, né? Então foi um caso único, do Sebastião Salgado, que é uma RPPN magnífica, eu não tive a honra de conhecer ainda. Mas a RPPN do irmão do Wagner Tiso, né, que eu conheci ele em Minas, que era um pianista maravilhoso, ele tinha uma RPPN lá em Três Pontas. Ele faleceu e a RPPN foi vendida para outras pessoas que estão lá mantendo a RPPN. A RPPN ela não pode. Acho que casos raríssimos em que a RPPN foi destituída. Tem um caso em Minas Gerais, de uma RPPN Fazenda da Ressaca, que nós conhecemos numa expedição da Arpeng para Caatinga, e que ela foi vendida, os proprietários compraram, queriam botar gado, não sabiam que era RPPN, e foi um caos, né? Até que eles desistiram, foram para a Bahia, criar gado na Bahia, e essa RPPN foi incorporada ao Parque Estadual da Mata Seca. É um caso muito raro. É uma área magnífica, né? RPPN Fazenda Ressaca, que agora não existe mais, mas faz parte de um parque estadual, né? Tem outro caso também, lá no Parque do Brigadeiro, de uma RPPN que ele conseguiu criar dentro do parque estadual, não sei como, mas está lá também, né? O proprietário morreu, mas acho que os herdeiros estão mantendo ainda, né? E tem um caso assim, esse é bastante triste, né? Que eram duas pequenas RPPNs em Minas Gerais, que foram criadas, pequenas, minúsculas, 2, 3 hectares, em áreas de caverna, com espeleotema, com vida biológica. A PENG ia fazer o plano de manejo dessas RPPNs, o proprietário, ele é diretor do Hospital Opus Dei, em Belo Horizonte. Aí uma maldita mineradora, que já tinha verbado a ata de lavra, né, o registro de lavra, conseguiu que a RPPN fosse destituída. Ela foi desmanchada, ela deixou de ser RPPN. É um verdadeiro absurdo, porque o subsolo não é do proprietário. E os mineradores, eles têm voz muito forte no país, né, muito forte. Você destruir duas RPPNs com espeleotema, com vida biológica, foi assim, foi revoltante, né? Ficamos todos muito revoltados, mas aconteceu, infelizmente. Espero que tenha respondido. Essa questão, juridicamente, é um desafio mesmo, né? Ainda há ainda existem algumas lacunas jurídicas sobre essa questão. Mas o Guilherme pergunta se você sabe quais os principais temas que vêm sendo estudados do ponto de vista científico em RPPN nos últimos anos. Eu acho que são temas variados, né? Nas RPPNs já foram geradas assim várias monografias, dissertações de mestrado, tese de doutorado. Uma das mais ricas é a da Fundação Boticário. A Fundação Boticário realmente
tem um acervo extraordinário. A do Caraça nem se fala, né? Os mais variados trabalhos científicos. Mas eles variam muito, né? Tem na área de fauna, levantamento de aves, de outros grupos de fauna. Tem uma RPPN, por exemplo, que ela foi muito estudada em termos de primatas, que é a RPPN Feliciano Miguel Abdala, que eu tive também a honra de conhecer, eu fui algumas vezes lá nos anos 80, né, que eu ia. E é uma RPPN magnífica, né, que preserva o mono muriqui, e ela ficou muito conhecida pelas pesquisas em primatas, né, a grande fama dela, mas tem outras pesquisas também. A RPPN, a SESC Pantanal também deve ter um acervo extraordinário de pesquisas também. Então, são algumas RPPNs que são, assim, chaves, né? Nos cadernos da Reserva da Biosfera, né, no segundo caderno, que a gente falou especialmente de pesquisa de biodiversidade, a gente cita várias RPPNs e as pesquisas que já foram feitas lá. Mas são variados temas, né? No Caraça tem os espeleólogos, né, que devem ter feito muitas pesquisas em cavernas lá. Então, depende da configuração da RPPN, da riqueza que ela tenha, né? O Daniel pergunta como atrair pesquisadores para as RPPNs, para levantamento de fauna, diagnóstico de flora, etc. Eu acho que uma forma é publicando trabalhos em congressos, né, científicos, congressos de botânica, de zoologia, de grupos especializados, né, uma forma, né, fazendo palestras, né, dando palestras em universidades, né, isso é uma forma de atrair, mas às vezes é complicado, às vezes o proprietário ele não tem condições de fazer isso, né. Então, quando nós fazemos uma publicação como essa, a gente pode ajudar a atrair pesquisadores. Uma palestra, como a que eu estou fazendo hoje, pode ajudar a atrair pesquisadores, né? Então, é uma forma de atrair. Mas, geralmente, a gente atrai para as mais famosas, acaba atraindo para as mais famosas, né? Porque a gente quer sempre divulgar aquelas que já têm trabalhos, assim, de grande relevância, né? Tem uma outra questão que há uma discussão também, que é sobre a perpetuidade da criação das RPPNs no Brasil. A gente tem casos em outros países de reservas particulares que são criadas sem essa característica, né? Quer dizer, elas são criadas por um período e depois pode ser reavaliado. Existem pessoas que defendem essa característica, que poderia talvez estimular mais criação de reservas particulares, talvez até para evitar essas lacunas jurídicas, como casos de herança ou outros aspectos. Bom, o que eu estou querendo dizer é que existem pessoas que acham que o fato dela ser perpétua inibe que pessoas interessadas criem RPPNs também, né? E se essa perpetuidade não existisse, poderíamos ter mais RPPNs no Brasil. O que você acha disso? Eu nunca pensei nesse fato da perpetuidade atrapalhar a criação. Eu não havia realmente pensado nesse aspecto, mas eu sou uma defensora da perpetuidade, que é uma das grandes qualidades da RPPN, é que você está preservando aquela área para sempre, né? Considerando o nível de devastação dos ecossistemas brasileiros, você poder criar uma área perpétua é da maior importância. Eu defendo essa perpetuidade e creio que meus colegas que já criaram também defendem. Mas é um assunto a se pensar. Eu vou pensar sobre essa questão, porque isso pode inibir realmente, em alguns casos. Me parece Mas elas que podem ser vendidas, não tem problema, né? Eu já vendi uma pequena RPPN para meus irmãos, porque eles queriam fazer certificação de café e era interessante certificar café para exportação tendo uma RPPN. Então já tem até um comérciozinho, né? Você pode vender uma RPPN. Não tem esse problema, né? Já conheço vários casos de RPPNs que foram vendidas. é uma das discussões que a gente percebe que existe ainda, né? Talvez um receio, né, do que os herdeiros possam querer ou não, enfim, mas tem casos realmente de muito sucesso. As RPPNs vêm contribuindo bastante, né, embora, né, muitas sejam pequenas, mas elas
são realmente uma contribuição da sociedade ao sistema de forma bastante significativa, né? Inclusive promovendo e ajudando a construir corredores, né? Conectando áreas maiores, estimulando o acesso à sociedade, à conservação. Às vezes, os proprietários não abrem suas RPPNs, mas só o fato de estocarem ali carbono, né, permitirem que a biodiversidade tenha um refúgio, isso faz toda a diferença. Né? De fato, é uma contribuição magnífica da sociedade, né? Bom, pessoal, Elas participam até de mosaicos, eu tinha esquecido de falar isso isso. As é, RPPNs participam de mosaicos de unidade de sim, conservação. extremamente importantes, né? Assim, constituído esses mosaicos. Pessoal, mais alguma questão aqui para Maria Cristina? Estamos chegando aqui já no nosso tempo. Não? Cristina, deixa você à vontade, então, para suas contribuições aí finais e, mais uma vez, te agradecer a gentileza de estar conosco hoje. Quem tem a agradecer sou eu, porque que a gente tem um espaço para falar sobre as RPPNs, né? Nós que participamos eu estou com a Associação de RPPNs desde a sua fundação, de Minas Gerais, né? E participando há 23 anos da Confederação também. Então, nossa missão na Terra é fortalecer as RPPNs, divulgá-las e atrair estudantes e pesquisadores. Eles têm o maior interesse, né? Vocês podem depois entrar em contato, viu, Magela? Estudantes que você conhece, que queiram fazer pesquisa em alguma em RPPN específico, ou RPPNs em Minas Gerais, ou qualquer estado do Brasil, e nós ajudamos pela Confederação a fazer os contatos. Né? Maravilha. Tá? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Aqui, pessoal, cumprimentando, agradecendo. Cristina, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza em aceitar o convite conosco. E é isso, gente. Uma boa semana para todo mundo. Semana que vem estamos juntos de novo. Uma boa noite aí, pessoal. Muito Boa noite obrigado. para Até a todos. próxima. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau.